Cheguei, galera! Depois de muitos pedidos, eu cheguei aqui no YouTube pra gente poder falar horrores sobre espiritualidade sem se preocupar com o negócio do tempo. Aqui a gente vai abordar temas sobre a espiritualidade e também sobre o mundo energético. A gente vai falar sobre temas simples, sobre temas mais complexos, sobre coisas que às vezes são também consideradas tabu. Eu gosto sempre de tentar trazer uma visão ampla e com bastante explicação para a gente poder entender melhor e melhor como é que funciona. Tem muito tempo que eu tô nesse meio, então eu sei, já passei e sei também que você passa por situações onde às vezes você vai perguntar as coisas e aí alguém te fala assim, não, mas isso é assim porque é. Ou, ah, não, mas isso a gente não pergunta. E aí essas coisas são bem chatas, né? Então, eu gosto aqui de trazer bastante explicação justamente para isso ficar claro, para que nada seja um tabu. Porque, assim, a maioria das coisas, elas são explicáveis. Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar porque a nossa cabeça não consegue, não porque não tem explicação. Outra coisa também que é muito falada, principalmente em termos espirituais, é que às vezes as pessoas falam assim, não, mas você precisa sentir. Só que aí, assim, e a pessoa que é muito racional, como é que ela vai sentir? Fica difícil? Vai ficar de fora? Vai ficar de lado? Não é legal. Eu, como uma pessoa super racional, eu preciso primeiro entender pelo menos alguma coisa ali, para depois eu liberar esse sentido, esse sentir realmente. Então é por isso que eu gosto de trazer explicações. E é por isso que criar esse canal faz completamente todo sentido. Eu também estou no Instagram, estou no TikTok, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram me seguir lá também. Antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Bruna Dzikovic, eu sou terapeuta energética e espiritual. Eu moro na Bélgica, eu atendo em português, francês e inglês também. Eu estou ativamente nesse mundo energético desde que eu tenho 3 aninhos de idade. Eu vou fazer 32 daqui a alguns dias, então faz quase 30 anos aí nessa caminhada. E foi porque eu me iniciei no Reiki. Minha mãe conta que, eu não sei se é ela que ia fazer, ou se era meu pai que ia fazer, se tinha alguém que ia fazer o curso. E eu demonstrei que eu queria também, e aí conversaram com o mestre, eu conversei com o mestre conversou comigo, tentou explicar ali do jeitinho, e eu, como uma velha capricorniana, falei, eu sei, eu já entendi, eu quero fazer. E aí fiz o curso de Reiki. Como eu era pequenininha, minha mãe chamava de calorzinho. Então era assim, Bruna, faz calorzinho em mim, faz calorzinho em não sei quem. E eu fazia. Mas, porém, contudo, todavia, tinha algumas vezes que eu falava assim, não vou fazer. Porque eu sentia e eu via que a pessoa, na verdade, ela não precisava. Ela queria mais um carinho ali do que realmente a energia. Então, desde, justamente, né, dessa idade, já vem para mim essas percepções da energia. Minha mãe é espiritualista, então tudo quanto é babado ela gosta de ir. Então eu cresci indo em várias coisas, em terreiro, em centro espírita. Eu estudei em escola católica, a parte da família do meu pai é todinha de judeu. Então é bastante informação aí na cabeça. Eu sempre amei ir no terreiro, eu participei de um terreiro aqui na Bélgica, participei também de casa espírita, estudei também um tiquinho do Alcorão, porque eu precisava, para alguns casos, eu precisava saber um pouquinho. Mas o caminho de terapeuta mesmo veio assim, de uma forma um pouco forçada, mas também natural. Como é que é isso? Eu vou te explicar. Eu sempre gostei muito dessa vida energética, espiritual, etc, etc, mas eu nunca tinha ponderado, considerado que talvez poderia ser uma carreira. Mas chegou um certo ponto da minha vida e eu já tinha conexão com as minhas entidades que eu sentia que eles estavam falando assim, a galera toda, na verdade, estava falando então. Vamos estudar um pouco mais assim, de uma forma mais sólida? Eu falei, tá bom, beleza, adoro, simbora. Mas o que eu fiz é que eu enrolei um tempinho, né? Porque eu tava ali trabalhando, tinha coisa para fazer, etc, etc. Eu falei, eu vou fazer, galera, relaxa, eu vou fazer, enrolei. Até que onde eu trabalhava eu andava bastante, porque era numa casa de repouso, eu adorava, ali era babado. E aí acabou que eu tive uma fratura de estresse no pé. Eu fiquei 3 meses em casa. E alguns dias depois de pegar o atestado, eu começava o curso de empoderamento dármico, que na verdade é obrigatório para quando você quer fazer o curso da limpeza kármica, que hoje em dia é uma das sessões que eu mais faço. E aí depois disso foi curso atrás de curso, atrás de curso, atrás de curso. Foi apometria, foi odologia comportamental, foi taquiônica, foi mesa radiônica, foi cartas, foi multi, foi uma porrada de curso. E eu tô sempre estudando. Eu brinco que eu falo que no dia que eu parar de estudar, eu tenho certeza que é o dia que eu morro. Atualmente eu tô cursando psicanálise na escola da Cristina Cairo. Tem também o Oráculo das Guardiãs, a minha amiga Clarissa, a bruxona maravilhosa. Tem também o de astrologia, que tá um pouquinho esquecidinho, mas um dia vai chegar e eu vou voltar nisso. E tem alguns outros pequenos
cursos também. Agora que a gente se conhece melhor, vamos no nosso tema. O que é espiritualidade? Eu aposto que a primeira coisa que você pensou foi espíritos. Mas não é isso. É isso, mas não é só isso. A primeira coisa da espiritualidade é você. Até porque você é um espírito encarnado em um corpício, correto? Logo, justamente, a primeira coisa é você. A sua alma. Quem é você? Você está satisfeito com a sua vida? Você é realmente quem que você é? Ou, de repente, foi sua família que falou que você é desse jeito, aí você acabou pegando aquilo, você age daquela forma, ou, de repente, a sociedade, os amigos, o seu trabalho, né? Como é que é? Inclusive, eu acho que essa é uma das questões, se não a mais importante de quando a gente fala sobre espiritualidade. Porque se você está realmente no seu caminho, que você faz tudo do jeitinho que a sua alma está pedindo, tá? Não é a sua cabeça, não é o seu ego, que a sua alma, o seu espírito estão pedindo. Tudo flui. Então, eu diria que essa é uma pergunta de base, né, devido ao tamanho da importância dela. E aí, lógico que responder isso não é tão fácil assim, então a gente vai pegar algumas noções básicas ali para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Corpos energéticos, você já ouviu falar? A gente tem o corpo físico, né? O corpo duplo etérico, que é uma cópia do nosso corpo físico, só de uma forma energética. A gente tem o corpo emocional, a gente vai ter o mental, que está dividido em dois, a gente vai ter o búdico e o átmico também. O físico, obviamente, nosso corpício físico, o duplo etérico, energético, como eu falei, emocional, o mental, ele está dividido em dois, porque tem uma parte que é a sua consciência mental, a sua inconsciência mental. O búdico e o átmico, eles são completamente espirituais. Mas aí você vê, tem tudo isso de corpo para depois a gente chegar no espiritual. Como que você quer que a gente fale sobre a espiritualidade sem antes falar de tudo isso que vem antes? Você concorda que não tem como? É difícil, né? Não é só isso. Aí vem a pergunta, tá, Bruna, mas pra gente tratar as coisas, vai ter que ser primeiro do físico, primeiro do espiritual, como é que é? Vou te falar que o ideal é a gente trabalhar tudo junto. É sempre possível? Não. É fácil? Não. Inclusive, quem te fala que é fácil tá mentindo, tá? Mas, porém, contudo, todavia, tem muita coisa que a gente consegue tratar primeiro ali no energético, no espiritual, que vai reverberar no físico, ou no emocional, ou no mental. Mas não é tudo, tá? Eu gosto sempre de frisar, a gente não trata tudo no energético e no espiritual. Não dá, a gente tá na matéria, a gente tá no físico aqui, na carne, no osso. Não tem como. Então, por exemplo, às vezes tem algumas questões de doença que as doenças já chegaram no corpo físico e não tem como tratar pelo espiritual. Então, não vai dar, né? Vai ter que tratar realmente ali de uma forma física, indo no médico, tomando remédio, se exercitando, etc, etc. Já tem outras que sim, vai ser possível tratar ali no espiritual energético e vai conseguir reverberar. Isso geralmente é uma escolha da sua alma e do seu espírito que fizeram antes de você encarnar, que você ia passar por aquilo e não teria como tratar. Mas isso é assunto para outro dia. Mas outra coisinha que eu quero falar para vocês hoje é essa questão do material, do físico, ela é mega importante porque tem uma porrada de gente chata que não entendeu nada sobre espiritualidade, né? Parece que não pulou essa parte aí dos corpos energéticos porque não entende que se a gente está aqui no físico, o físico precisa ser olhado. Não é porque a gente está falando de espiritualidade, né, que é algo sutil, que não é palpável, que a gente não fala sobre o físico. E essas pessoas, elas tendem, assim, a querer se comparar, se achando melhor, né, que elas não precisam fazer nada que seja físico, que não utilizam nada que seja material. Isso é uma grande baboseira, não tem nada a ver. Se você está vivo é porque você tem um corpício físico. E esse corpício físico, ele tem uma energia, não tem? Então me explica qual que é a dificuldade de entender que o físico e o energético tá ali, ó, tá juntinho, grudados. Tudo que é físico tem energia, por isso que às vezes a gente fala, nossa, precisa limpar a casa, precisa fazer uma defumação, precisa limpar, sei lá, com vinagre, com age, não importa. Ou depende de tomar um banho de erva. Ou, por exemplo, quando compra alguma coisa velha e fala, nossa, isso aqui a gente precisa limpar. O espelho, tem muita gente que não compra espelho, principalmente quando é vintage, né, que foi usado já, sei lá quantos séculos, não se usa porque tem muita energia ali. Então, veja bem, o físico importa sim. E também não dá para ficar se achando superior, sendo que você está ignorando uma coisa que é importante, que faz parte desse conhecimento. Ou seja, cuide do seu espiritual, vai cuidar do seu energético, do seu mental, do emocional e também do físico. Seja esse físico o seu corpício, seja o físico tudo que está ao seu redor. As suas coisas, a sua casa, as suas plantinhas, por exemplo. E isso pode ser feito com pequenos rituais ou com grandes rituais, né? Isso aí vai de você. Você gosta de acender seu incenso?
acenda. Gosta de fazer a sua defumação? Faça. Quer fazer os seus banhos de ervas? Faça também. Quer fazer as suas oferendas, seus rituais? Se joga, inclusive aproveita, porque a gente está no começo do ano, né? Então é interessante fazer ali algumas coisinhas para que você consiga tudo aquilo que você quer nesse ano. Acende sua vela de anjo da guarda, joga um monte de coisa fora aí que você está acumulando. Outra coisa legal também, pega o seu caderno e materializa tudo aquilo que você quer. Vai escrevendo exatamente aquilo que você quer, como se você já tivesse aquilo. Você vai materializar essa vontade para o universo. Isso vai te ajudar e muito em conseguir tudo que você quer. É lógico também, se você não quiser fazer nada disso, se você não quiser envolver nada que seja material, sucesso, beleza, fecha o olho, faça tudo que você quiser, tudo que você precisar. Mas não esqueça que o físico é importante e deve ser levado em consideração. Me siga aqui também nas outras redes para a gente falar bastante sobre espiritualidade. Se você tiver algum tema que você gostaria que fosse abordado, coloca aqui nos comentários também.